Aqui na capital João Pessoa, a gente vai bater um papo agora com o chefe de gabinete do governo Cícero Lucena. Ele é secretário de Gestão Governamental e Articulação Política, Diego Tavares. Para que você que está em Cajazeiras, Diego Tavares é sobrinho de Edme Tavares, um dos maiores deputados federais que a nossa região já teve. É filho também de Reginaldo Tavares, muito conhecido aqui na Paraíba. E, por sua vez, Diego também, que tem uma caminhada, é suplente de senador, e tem uma caminhada também na política e no meio administrativo. Diego, muito me honra estar hoje lhe recebendo aqui na TV Diário do Sertão e no portal. Para mim é um prazer todo meu cumprimentar você, Pets, que conheço e acompanho a sua trajetória dentro de sempre levar as informações, principalmente para o sertão da Paraíba e agora aí em João Pessoa também, contribuindo cada vez mais. E qualidades do seu jornalismo é que a gente, como faz parte do serviço público, a gente sempre tira um tempo, sempre vai estar presente, porque leva a boa informação, a qualidade da informação para todos os ouvintes, telespectadores, internautas, enfim, da várias plataformas que você atua. Me permita, você que está em casa, daqui a pouco a gente começa mais a estadualizar, mas deixa eu começar por nossa Cajazeiras. Diego, você é sobrinho de um dos maiores deputados federais que passou por aquela região. Um destemido, foi ele que inclusive projetou a escola técnica que hoje é o IF. O que Cajazeiras perdeu sem Edme Tavares, na sua opinião? Na verdade, eu sou suspeito a falar eu chamo de tio Edme, que é pela relação família que a gente sempre teve, e além de parentesco, além de ser meu tio, Edme sempre foi para mim um exemplo na minha vida pública em vários momentos, dentro da minha trajetória dos últimos anos, das secretarias que eu ocupei, das partes de passeio, pelos cargos públicos, sempre nas decisões, às vezes mais difíceis, às vezes eu me pego assim, como é que pensaria Edme Tavares? Edme Tavares é como você disse, ele foi à frente do seu tempo, Edme sempre foi um obstinado em conseguir as coisas e uma paixão jamais vista ou dificilmente vista por alguns políticos pela cidade de Cajazeiras. Edme era aquele político de que em qualquer circunstância, em qualquer momento que estava em Brasília, sempre pensava em Cajazeiras e em toda a região, seja na escola técnica, seja nas próprias a escola estadual, seja na estrada naquele momento que era uma reivindicação antiga de ligar Cajazeiras a São João, seja, enfim, nos diversos benefícios que ele conseguiu trazer para Cajazeiras e para toda a região que ele tem feito. Hoje me orgulha muito, Pets, quando eu chego em Brasília, muitas vezes, muitos políticos daquele momento que acompanharam, que tiveram com ele, hoje tive recentemente no Senado Federal, e ter ainda deixado a sua marca, legado e abriu muitas portas. A gente vai falar mais um pouco sobre isso, mais um pouquinho no Senado, mas me permita aqui falar do momento onde estava com o senador do Piauí, naquele momento que ele disse, olha, da Paraíba com esse sobrenome eu só conheço Edme Tavares. E eu com muito me orgulho contando as histórias, como ele conquistou, como ele fez. Então, para mim, é um exemplo de homem público. Hoje, a gente sabe cada vez mais... Você se espelha nele? Muito? Muito pela sua honestidade, pela sua forma de trabalhar. Para mim, abre muitas portas pela referência que tem de Edme. Então, isso para mim sempre será um orgulho poder ser e abrir e falar. Sou sobrinho de Edme Tavares. E a gente tinha uma relação muito bacana. A gente acompanhou algumas eleições, alguns momentos. Você era muito jovem na época, né? Muito jovem, exatamente. Comecei na vida pública muito cedo, né? Na verdade, comecei como do diretório do PFL Jovem, montando na Paraíba. Que hoje é os Democratas. Exatamente, Democratas. Comecei com Efraim Filho. A gente começou naquele momento formando, ainda na universidade, naquele momento, de lá passou por outros partidos e fomos crescendo politicamente. Eu também era PFL, era hoje Democratas, meu pai também, então meu berço começou um pouco naquele momento e sempre como exemplo. Então, para mim, como eu disse, fazer política hoje, abrindo as portas com a referência de Edme Tavares, tem me ajudado muito cada vez mais. Você acha que nos dias de hoje você vê em algum político um Edme Tavares? É difícil. Difícil porque ele conseguia ter um conjunto de homem público de honestidade, de integridade, de lealdade, saiu da vida pública ali no final, perdendo a eleição, por ser leal e correto com seus princípios. Me lembro da campanha de 1990, quando ele, candidato a deputado federal, sempre seguindo a linha de Wilson Braga, a relação que ele tinha de amizade com Wilson Braga,
e o concorrente era Ronaldo Cunha Lima, por diversas vezes, o próprio Ronaldo me disse isso, chamou Edme para vir, se tivesse vindo, facilitaria a sua reeleição naquele momento, inclusive pensando até em Zuca não ser candidato, Zuca Moreira, naquele momento que foi quando entrou, que foi o que tirou, né, que tirou ele da estrutura, mas por lealdade ele permaneceu, preferiu naquele momento, muitas vezes, perder a eleição, mas continuar leal, do que ganhar. Então é difícil você ver hoje, dentro da política que a gente vê hoje, onde muitos pensam, dizem, olha, eu prefiro aqui ganhar a eleição do que ter a sua lealdade. Então assim tem sido Edme, assim tem sido a postura, e assim, como eu disse, é uma referência, é um exemplo para mim, e mantém relações, tá certo? Assim, com a própria classe política, a relação que ele construiu, lógico, numa outra nova geração. Edme foi companheiro, como eu disse, até de Efraim pai, hoje a gente convive com Efraim filho, foi companheiro de Anivaldo Ribeiro na Câmara Federal, hoje eu sou suplente da senadora Daniela, convivo com Aguinaldo, então é aquela geração que vai passando, mas que só tenho, lhe digo isso na minha vida pública, só notícias e referências boas à sua trajetória, que é o bacana isso, é você poder ajudar as pessoas, poder contribuir, porque a gente que faz política, a gente sabe que é passageiro, e pode perpetuar dentro da política, mas e olhar para trás e dizer o que é que eu já fiz, o que é que eu deixei, o que é que eu pude contribuir, o que é que a gente trouxe de melhor para a vida do cidadão brasileiro e, consequentemente, paraibano. Quando o Edme perdeu a eleição, você teve a oportunidade de conversar com ele, o que é que ele falou depois disso? Porque ele era muito ligado àquela nossa região, não só Cajazeiras, mas aquela região inteira, tinha uma ligação direta com o Edme. Diego Tavares chegou a falar com o Edme Tavares? Na verdade, naquele momento eu ainda era um pouco novo, devia ter ali uns 12, 13 anos, então não tinha esse entendimento, apesar de sempre gostar da política, mas não tinha essa questão. Mas logo depois, alguns anos depois, na eleição de 1996, quando meu pai foi candidato a vice-prefeito em João Pessoa com Cícero Lucena, então ele veio para a campanha. Depois, em algumas eleições que eu disputei, como a de 2006, e por diversas vezes na estrada entre João Pessoa e Cajazeiras, ali é uma aula. Cada viagem que eu tinha era uma aula contando as suas experiências, como foi conviver, como trabalhar com Wilson Braga, com Tarcísio Buriti, com Ronaldo Cunha Lima, enfim, com toda essa geração que a gente deixou um legado para a Paraíba. E o que ele relatava muito da eleição era isso, olha, em determinado momento dentro da vida pública, o homem e cidadão ele vai ter que optar ou por oportunismo ou muitas vezes pela sua lealdade com o seu povo. E eu uso muito o exemplo que ele deixou, inclusive, Petros, no seu último discurso, quando ele deixou a Câmara dos Deputados. E ele usa uma frase que ele diz, sou um homem pássaro e vou fazer da minha vida pública para voar, mas nunca esquecer da onde eu vim e da onde estou. Então, por vários e vários momentos na minha vida pública, surgem oportunidades, às vezes de crescimento político, e eu paro, me relembro com essa frase, tenho que voar, tenho que fazer, mas ao mesmo tempo não posso esquecer nem de onde eu vim, nem de onde estou. É tanto que a minha admiração por Cajazeiras, o meu carinho, os amigos que tenho, sempre que tive a oportunidade de ajudar, sempre estive em Cajazeiras. Quando eu assumi o Senado, na oportunidade com a senadora Daniela, inclusive uma composição que foi feita para que a gente pudesse dividir no estado todo, Daniela, a gente sabe a força, a importância de Daniela em Campina Grande, pelas raízes, pela história, não só dela, de Aguinaldo, do deputado Enivaldo, mas tinha uma composição naquele momento e eu entrava meio que de João Pessoa, por ter sido secretário aqui, por ter também nascido aqui, mas a gente fazia essa composição. Mas ao assumir o Senado Federal, na oportunidade que a senadora me deu, minha primeira visita pública que eu fiz foi em Cajazeiras, naquele momento justamente para defender a construção do hospital. E aí me disseram, como é que tu vem para cá defender? Tu vai passar 4 meses no Senado? Eu digo, olha, minha parte eu vou fazer. Saibam que terão ao meu lado uma voz ativa e presente para que a gente coloque e traga isso como realidade. Mas precisamos da união de todos. Porque para que isso possa dar certo, precisamos ter projeto que já se tem, precisamos ter recursos que já estão sendo encaminhados, mas precisamos de união. E foi dessa maneira que consegui, em menos de 90 dias, aprovar um projeto no Senado Federal, que até hoje as pessoas perguntam, como é que você conseguiu fazer isso? Mas é isso, é aquela visão de vou fazer, vou trabalhar, se der certo, ok.
se não der pelo tempo, a gente espera o momento certo para poder fazer. E assim fiz, naquele momento. Não só fiz minha primeira visita oficial, liguei para o prefeito Zé Aldemir, disse, ó, Zé, estou indo aí, preciso do seu apoio, conversei com outras lideranças, com outros deputados, fui lá, me reuni fiz uma visita lá, dentro da Universidade Federal, reuni com a classe empresarial, reuni com representantes de Cajazeiras, dali não só a construção do hospital, com outras demandas também que a gente pôde trabalhar e trazer. Depois estive na EBSER para ver essa possibilidade, estive no Ministério da Saúde e fiz meu papel, pelo carinho que tenho pela cidade, pela importância, tenho uma admiração muito grande por toda a região e para mim sempre tenho meus amigos, mas também o sangue pesa, e o sangue sertanejo a gente sabe, com todo respeito a João Pessoa, mas a gente sabe que tem um peso, admiro também João Pessoa, mas também não deixo de admirar as raízes sertanejas. A gente está conversando, para você que está pelo rádio também, a gente está conversando aqui com o chefe de gabinete do governo Cícero Lucena da capital, João Pessoa, Diego Tavares. Diego Tavares, a gente falou aqui de Edmil Tavares, seu tio. Hoje você é suplente de senador de Daniela Ribeiro, que é do Partido Progressista, uma mulher que tem se destacado e crescido muito na política. Foi deputada estadual e deu um passo logo para senador. E como foi esse convite para ser suplente? Na verdade, um convite não esperava. Para você ter uma ideia, eu fui para a convenção, no último dia da convenção, estive ao lado da senadora Daniela e naquele momento a gente conversou, mas não tocou desse assunto, nem eu sabia que estava na mente da senadora Daniela que eu poderia ajudar a compor a sua chapa. No outro dia, tem um prazo ainda para terminar as atas, aquelas composições, a senadora me convidou, com muita honra. Naquele momento, Pets, ela tinha nas pesquisas 3,5%. Foi uma campanha bonita, eu até fico engraçada, porque quando eu aceitei, eu acreditei no que era a senadora, naquele momento, a candidata Daniela Ribeiro. Ao conversar com ela, uma mulher de fibra, uma mulher que tem posição, uma mulher que não leva recado para casa, e quando defende seus princípios é impressionante. Isso eu tive a experiência no Senado Federal, mas naquele momento eu sabia da destinação da senadora Daniela. Não foi uma campanha fácil, porque todos sabiam naquele momento, já diziam que uma das vagas estava preenchida pelo ex-governador Cássio Cunha Lima, dizia, ó, uma vaga está aqui. E engraçado é que quando eu comecei a andar, e fui para a rua, eu fazia carreata com 20 carros. Sem Daniela, da cidade, ia para representar e fiz porta a porta. A gente fez uma campanha, tá certo, pé no chão. Não era só mais um, não? Não, foi um suplente que trabalhei e ela sabe disso. A gente vinha, eu ia para os mercados, eu ia fazer carreata, tem hoje, bora, junta aí 20 amigos aqui e vamos entrar no bairro e vamos fazer, bota um carro de som, a gente vai trabalhando e vai fazendo, pegando o telefone, dedinho de mensagem, ligando, mostrando e convencendo as pessoas da importância de não só ter a primeira senadora mulher naquele momento, mas a importância de ter uma mulher que defenda os seus princípios, que é o caso da senadora Daniela. E a gente foi crescendo, mas tem um fato engraçado que eu andava na rua, as pessoas diziam, olha, é boa a experiência, pelo menos você está começando a disputar e tal, tudinho é boa, vai valer a experiência. Outros dizem, se perder, quem vai perder é a senadora e tal, meio que dizendo assim, não vai ganhar. E aí, quanto mais me dizia isso, quanto mais me dava ânimo, disposição, determinação para ir atrás. E foi uma campanha bonita, do mesmo modo a senadora Daniela várias vezes me ligava, dizia, Diego, uma vez que ela me ligou, estou em Cajazeiras e o eleitor aqui não está acreditando que o sobrinho de Edmil Tavares é meu suplente. Fala aqui com ele, na feira em Cajazeiras. Aí eu falei e tal, não, tá bom, vou votar por conta disso. Então era assim, voto a voto. Ali podia dizer, não, tá bom, não é passar. Não, era voto a voto, dedicando, sempre acreditando. Outra vez também me ligou e disse, estou saindo de Cajazeiras, peguei uma carona aqui, estou com uma lojinha de carro, tem como tu me arrumar? E era assim, pegou, ia para Gurien, ia para outro lado, enfim, fizemos a campanha. Graças a Deus o povo da Paraíba entendeu e hoje nós temos, aí eu faço isso como testemunha, do que representa a senadora em Brasília. Ao circular em Brasília, ela busca muito recursos para os municípios da Paraíba, também é mulher de posição, vários e vários momentos de decisões importantes para o país, presenciei isso, porque mesmo passando por lá, quando eu saí semana passada mesmo, estava lá, e algumas decisões eu conversava com o presidente Rodrigo Pacheco, que acabou virando um amigo, e ele dizia, um determinado assunto que vai entrar em pauta, me permita aqui não antecipar,
mas ele me dizia, olha, eu vou até encontrar com a senadora já, porque é importante saber a posição dela, para saber a posição do Senado. Então é assim, graças a Deus ganhamos as eleições e daquele momento em diante acabou criando uma parceria importante política, não só com a senadora Daniela, mas com o Partido Progressistas. Hoje nós temos crescido muito, temos o prefeito da capital, Cícero Lucena. Nas últimas eleições tivemos a nossa bancada eleita com 4 deputados estaduais, além de 2 deputados federais, além do vice-governador. Então o PP vem numa crescente, Petros, muito grande. Então isso é importante, lógico que não é ganhar por ganhar, isso é reflexo do trabalho. As pessoas dizem, como é que vai ser a eleição mais na frente? Primeiro se trabalha, primeiro se busca recursos, primeiro se busca serviço prestado, trazer uma melhor qualidade para a população e aí no momento certo a população faz a sua análise e vota naqueles. E o resultado que a gente tem é justamente do crescimento dos progressistas. Tem uma causa que eu estava pesquisando sobre Diego Tavares e eu vi que você tem uma causa que você levanta de uma maneira grande, que é o autista. Você, inclusive, quando o senador levou uma causa, inclusive vibrou quando foi aprovado um projeto de lei. Um projeto de lei, né? E como é esse trabalho, Diego? Não, as pessoas da deficiência eu sempre ajudei e sempre defendi, seja na minha iniciativa privada ou seja na iniciativa pública, sempre. Para ajudar, a gente não precisa ter especificamente o carro que dê isso. Eu, no meu estabelecimento, nos meus investimentos privados, eu sempre tento ajudar, sempre fazer. E acabou virando uma rotina disso, de um processo de inclusão, de acessibilidade. Então, nos cargos que passei na prefeitura, já exerci alguns cargos públicos, dentre eles, dentro da assistência social, onde nós podemos ampliar o atendimento às pessoas com deficiência através do Centro de Reabilitação Nível 2. Também passei na política de microcrédito social como secretário do Trabalho. Naquele momento nós criamos uma linha de crédito voltada para as pessoas com deficiência. No Instituto de Previdência também, onde passei, nós tivemos dar algum atendimento especial para aqueles idosos, principalmente que tinham deficiência. Então, isso tem sido uma política de vida minha que eu tenho construído. Ao chegar no Senado Federal, naquele momento eu digo, o que é que eu posso ajudar? O que é que eu posso fazer? E aí comecei, digo, aqui eu tenho minha religião, minha fé, nada acontece por acaso e aqui eu vou tentar ajudar. E aí apresentei um projeto que 10% das multas de trânsito fossem destinadas para as pessoas com deficiência. Então não é só apresentar o projeto, eu estou dizendo da onde vem o recurso. E aí, pela legalidade, ele restringiu um pouco de que tinha que ser dentro do trânsito, então a gente botou que esses recursos foram destinados para acessibilidade, construir calçadas acessíveis, que esse recurso foi destinado para semáforos com acessibilidade, para o plano de acessibilidade dos municípios, para fazer praças, enfim, tudo isso foi feito. E aí me assustei, vou imitar você, numa quinta-feira eu reuni com as entidades das pessoas com deficiência em João Pessoa e fiz um anúncio do projeto que estava dando entrada no Senado. Na segunda-feira, quando eu chego no Senado, a assessoria de imprensa disse, olha, a TV Senado quer gravar com o senhor sobre o projeto que o senhor apresentou. Eu digo, deu nem tempo, já 3 dias já está assim. Você conseguiu movimentar, não? Movimentar, eu digo, o projeto é bom, a causa é boa. Na terça-feira eu gravei em torno de 5 minutos, deram espaço lá, e quando foi na quinta-feira o Senado fez uma matéria de 22 minutos. E dos 5 que eu gravei, botaram só 2 ou 3, mas falando da importância da causa. Eu digo, isso aqui é o caminho, nada é por acaso aquilo que eu disse. Quando foi que na outra semana, estava no plenário, o senador Romário me procura, de oi chegando, e disse, senador Diego, queria lhe saber se o projeto que se apresentou já tem alguma relatoria, já e tal. Aí eu disse, não, apresentei agora e tal. Ele disse, não, porque se não tiver, eu queria colocar meu nome à disposição para ser relator. Eu digo, tá definido. Quando foi com mais um mês, aí passou só as semanas. Isso foi tudo desses 4 meses que você está? Tudo, né? 93 dias, né? Porque eu saí um pouquinho antes do Senado para poder assumir a secretaria de João Pessoa. E quando foi com mais um mês, aí passadas as eleições, estava com o presidente Davi chama e disse, como é aquele teu projeto que tu tem aí, que já vieram aqui me pedir, já tem 4 senadores pedindo para ser relator. Aí eu expliquei a ele, eu disse, presidente, vamos pautar semana que vem? Aí ele disse, vamos pautar semana que vem.
E assim foi pautado. Na outra semana a gente conseguiu aprovar o projeto que 10% das multas de trânsito pudesse ser destinado. Então as coisas que vai de buscar, de ir atrás, de fazer, lógico que tive que pautar, conversar com alguns líderes do Senado. Na oportunidade que tive lá também, pude, por um gesto da senadora Daniela, abrir mão da liderança do partido para que eu assumisse a liderança, para que eu pudesse participar da Comissão de Constituição e Justiça. Porque a senadora fez 2 gestos importantes para mim. Não só tirando licença pela oportunidade que eu pudesse ajudar e defender o meu estado da Paraíba, mas também abrindo seus espaços. Então ela renunciou à vaga que ela tinha na CCJ, para que eu pudesse assumir, e ali pude presenciar vários debates, pude participar de debates, votações importantes, destinar emendas, relatar projetos e ações, enfim, uma experiência muito bacana. A gente está conversando aqui com o Diego Tavares, chefe de gabinete do governo Cícero Lucena, aqui na TV e portal, Rede Diário do Sertão. Você também que está ouvindo pelo rádio, obrigado pela sua audiência. Vamos voltar um pouquinho à história aqui também. Você foi citado o nome de Diego Tavares para ser o candidato de Luciano Cartacho. Eu me recordo muito bem disso. Naquela época começou um levante aqui na capital, eu andava aqui, olha, Diego é o candidato de Luciano, porque Luciano, você trabalhou com Luciano, você trabalha com Cícero, mas trabalhou com Luciano braço a braço, então levantou aqui essa história de que Diego seria o candidato. Depois Diego sai da secretaria e se afasta, entre aspas, de Luciano Cartacho. E hoje você está com Cícero Lucena. Como é ver hoje Luciano, que você trabalhou, hoje sendo oposição, falando inclusive, dizendo que o prefeito Cícero Lucena é um retrô dos anos 90. Não, na verdade, eu sempre trabalhei, e graças a Deus, para todos os meus cargos públicos, eu sempre fui convidado. Eu nunca cheguei para, impor composição, enfim, sempre trabalhei para poder os cargos públicos para ajudar. A cidade de João Pessoa é uma cidade onde, apesar de eu ter raízes com o sertão, mas João Pessoa é uma cidade onde eu estudei, onde aqui tenho vários amigos, e eu sou apaixonado por fazer, pelo realizar. Um pouquinho isso de Edme. Eu peguei isso, o sangue, a genética de Edme Tavares. Então, todos os cargos públicos que passei, em todos os governos que pude participar, fui secretário de Turismo de Zé Maranhão, fui secretário de Indústria e Comércio, Desenvolvimento Econômico de Zé Maranhão, depois participei do governo de Luciano, quando fui convidado naquele momento, e por todos os cargos que passei, pude dar a minha contribuição. Um pouco daquilo que eu estava dizendo anteriormente. Quando eu era secretário de Assistência Social, as pessoas me perguntavam, comecei a fazer meu trabalho, comecei a inaugurar novos serviços na cidade de João Pessoa, ampliar os serviços que pudessem ser feitos. Eu, quando era secretário do Luciano Cartacho, eu peguei um voo, fui para Brasília e disse, senadora, me ajude. Peço sua ajuda. Estou secretário da Assistência, tem como a senhora me ajudar? E até hoje deu a maior emenda para a assistência social do estado da Paraíba. Ela ajudou pelo um gesto, um pedido meu, de 12 milhões de reais, beneficiando entidades como a PAI, entidades como Helena Holanda, como Padre George, várias entidades foram beneficiadas com esse recurso que presta o serviço de assistência social. Então, dentro desse contexto, quando começamos a realizar, começou a surgir o nome para poder disputar a eleição do prefeito de João Pessoa. E eu sempre, dentro da minha fé, sempre disse, se é para acontecer, vai acontecer. Se é naquele momento, a gente vai trabalhar. E continuei fazendo meu trabalho. Veio a época do Covid, inovamos cada vez mais naquele momento, contratamos costureiras que perderam seus empregos para poder produzir, compramos material, elas produziam, a gente pagava elas, gerando renda e distribuía máscaras para a população de rua. Criamos um programa de arrecadar alimentos para as pessoas que podiam ajudar, porque queriam ajudar, mas não queriam ir para a rua entregar com medo de pegar o Covid. Então a gente recolhia, fizemos uma logística com a distribuição de alimentos, sempre dando a minha contribuição naquele momento. E assim sempre por todos os cargos dependendo de governo. Depois daquela posição, o prefeito pediu para que eu deixasse a secretaria para colocar o nome à disposição. Tive muita resistência naquele momento, vou dizer aqui pela primeira vez. Quando o prefeito me pediu para que eu deixasse o cargo e para que eu pudesse colocar o nome à disposição, o prefeito, deixa eu ficar, estou empolgado com a secretaria, tem muita coisa para fazer, tem ampliado as pessoas com deficiência, mas Diego, você pode ser o candidato, você está aqui e tal para disputar. E eu, prefeito, mas as coisas de Deus, se for, vai ser, minha hora vai chegar, aquele momento. E assim foi feito. E depois de um certo tempo,
A gente tentei ainda conversar com o prefeito naquele momento, algumas situações, tive dificuldade, senti uma diferença grande naquele momento, do momento que era secretário para o momento que saí, naquele momento, mas fui cumprir o meu papel. Tem que se afastar, para o pessoal que está em cartinho, tem que se afastar, tem um tempo para se afastar, para se colocar o nome, né? Para se colocar, fiz o meu papel naquele momento. Mas esperava de ser candidato? Você espera? Não, na hora que o prefeito eu peço para ficar, ele pede para me tirar o nome para colocar, fui fazer meu trabalho e fiz, tá certo, naquele momento. O que comecei a estranhar depois de alguns dias, que eu tive dificuldade de se encontrar. Tive uma dificuldade muito grande, aí você começa a estranhar. Eu sei como você é bom jornalista, você quer a frase de efeito aqui, tá certo? Mas depois, no certo tempo, eu comecei a ter por parte do grupo, senti que tinha uma certa, disseram aqui, ó, não é aqui, vamos excluir, vamos tirar e vamos fazer uma indiferença. E naquele momento continuei fazendo meu papel, continuei fazendo meu trabalho. Em determinado momento eu me surpreendo que numa sexta-feira, o prefeito vai e declara de que estava escalando um ex-secretário e o seu irmão para poder conduzir a questão do nome para poder fazer. 2 dias depois, esse determinado secretário declara que a opinião dele já estava decidida por outro candidato. Aí naquele momento eu sinto, como é que eu pedo para que eu vá buscar o eleitor, que eu possa convencer, para que eu possa articular, que eu possa conversar se já está decidido. Então, naquele momento ali eu me senti meio que, poxa, não nesse caso, mas vai fazer teu caminho aqui, mas faz tu sozinho, que a gente aqui está em outra... Então, o candidato de Luciano na época foi tirado da manga. Então, naquele momento, respeitei o posicionamento, tá certo, dele, soltei uma declaração, inclusive naquele momento, que respeitava, discordava da forma como tinha sido tratado nos últimos dias. Não vou aqui para entrar em detalhes disso por questão de ética, daquele momento. Guarda mágoa disso? Não, nunca guardei mágoa, porque tudo é experiência. Tudo na vida, aquilo que a gente queria é o que não é, o que a gente acontece é a experiência de vida. Então você não guarda mágoa do Luciano? Não, dele nem de ninguém. Não tenho mágoa de ninguém. Isso aí no processo a gente vai construindo politicamente. Lógico que depois desse processo fiz uma reunião entre os amigos, porque ao longo do tempo, aí para mim foi uma surpresa positiva, de que quando eu olhei, eu digo, eu tenho um grupo aqui. Tem pessoas que dependem de mim, pessoas que me seguiam pelas secretarias que passei, pela minha vida pública, pelo serviço prestado. Pessoas começaram a me ligar e você começa a ver, porque você vai fazendo, estilo Edmir Tavares, vai fazendo, quando você vai ver, você se depara com aquele grupo ali. E aquele grupo, a gente me reuni, fiz várias reuniões e disse, olha, tem essa questão política aqui, ali trouxe mais detalhes do que estava acontecendo, do que tinha passado, e daquela circunstância como um todo, e naquele momento a gente acabou tomando uma decisão politicamente de acompanhar aquilo que eu também já tinha, que era acompanhar a senadora Daniela da questão dos progressistas. Então naquele momento o Partido Progressista tinha apresentado a candidatura de Cícero Lucena, eu já tinha uma relação com Cícero, como eu disse, lá de trás, de 20 anos atrás, por meu pai ter sido vice-prefeito de Cícero, inclusive numa circunstância bem parecida à minha com Daniela. Quando meu pai foi candidato a vice, Cícero tinha 5, 6% das pesquisas, aceitando o desafio e ganhando a eleição. E aí fomos construindo, depois em seguida a gente trabalhou naquele momento, por entender naquele momento que João Pessoa, e hoje não tem muito pelo contrário, acho que tomamos a decisão certa de trazer um político experiente, e a maior prova disso foi que com 10 dias de assumir o mandato, a gente teve uma maior onda de Covid, muito maior do que a dos meses anteriores. Você tem ideia, se deparou com 32 leitos de UTI e a cidade prestes a colapsar com uma semana. E aí o prefeito teve que pegar o telefone, ligar para os seus amigos senadores, ligar para o ministro, usar a relação que ele tinha, experiência. Em 30 e poucos dias nós passamos para 182 leitos de UTI e João Pessoa não chegou a colapsar. Não só João Pessoa, porque depois que resolveu João Pessoa, esses leitos foram utilizados para toda a região da cidade e em alguns momentos chegaram até gente de Campina Grande vir para João Pessoa. Então a importância de se tem, lógico que a capital também, de ter essa importância. O prefeito Cícero vem fazendo o seu papel, vem trabalhando. Aí se incomoda, Petson e todos os telespectadores, ouvintes e internautas, incomoda pelo seguinte fato: o prefeito Cícero está fazendo calçando 1000 ruas na cidade de João Pessoa. Em 8 anos,
tá certo? Foram feitos anteriores à sua gestão, foram feitas 200 e poucas ruas, até esse número é conteste. Então o prefeito que mais está fazendo pela cidade, o prefeito que ao assumir a prefeitura, que o impasse do antigo Aeroclube, que era um impasse de discussão de 10 anos de briga entre justiça e Aeroclube, o prefeito chamou a mesa e disse, bora aqui, vamos resolver. Eu quero resolver o problema. Eu não quero aqui ficar brigando com isso na justiça, não. Quando resolveu, chamou o Ministério Público, eu quero que vocês estejam presentes na mesa de negociação. E assim foi feito de forma transparente. O Aeroclube ficou com 25% da área, para a sua área de construir e comercialização, e a cidade de João Pessoa ganhou, a custo zero, 75% da área para construir o maior parque que a cidade vai ter. Isso incomoda por parte dos adversários. Além disso, o que está sendo feito, a cidade de João Pessoa tinha algumas zonas descobertas por parte dos PSFs, que não tinha atendimento. Casos, Petros, de que muitas vezes o cidadão ele vai para um PSF e fala assim, não é aqui não, é no outro. E o cara não sabe onde é que ele está, a sua rede, a sua referência de PSF. Então, a construção de 12 novos PSFs que estão sendo feitos na cidade de João Pessoa, além de reformar todos os PSFs. Antes o prefeito Cícero tinha 3 ou 4 bairros 100% em LED. Hoje nós temos, só na gestão do prefeito Cícero, 21 bairros 100% em LED, gerando mais segurança e mais economia para os cofres públicos. O trânsito, tem alguma informação do trânsito? Que é um caos aqui. O trânsito tem crescido. Melhora muito, né? O trânsito tem crescido na cidade grande. Principalmente toda cidade que cresce. Janeiro agora foi um... Não, ele vai crescer, porque o trânsito ele tem uma dificuldade por si só. Para você ter uma ideia, nós passamos a cidade de Natal em população, nós ultrapassamos, subimos, a cidade de Teresina também ultrapassamos, chegamos ali próximo a Maceió, então João Pessoa passou de 700 mil habitantes para 890 mil habitantes. Quando você soma a região metropolitana, nós estamos falando de mais de 1 milhão de pessoas que circulam na cidade e que trabalham aqui. Quando você vê o turismo, então isso gera determinados gargalos. Mas o que é que precisa ser feito? Usar interferências importantes para resolver. Posso citar interferências como do próprio parque da cidade, do antigo Aeroclube, onde a prefeitura já iniciou, quem passar agora já vê que já tem os alargamentos da pista, e a primeira etapa, que será entregue ainda este ano, é justamente pegando aquela área e construir novas vias para que abra um novo espaço e tirando um gargalo que é sair do Bessa, que tem nos horários de pico, sempre tem essa dificuldade. Além disso, em parceria com o governo do estado, fazendo interligação que deverá começar, inclusive, acho que nos próximos dias ou alguns meses, ali interligando Água Fria a Reinaldo Mazili no Cristo, permitindo que as pessoas não peguem o acesso à BR nem aquele viaduto do Cristo, então, que é outro gargalo que a cidade tem. Tem bancários também, né? Agora, exatamente, nos bancários há 3 ruas, fazendo ali a interligação, a prefeitura fazendo o Parque das 3 Ruas, um novo parque sendo construído na cidade, um parque linear. Também nos bancários, só para não esquecer, dentro da Polícia das Pessoas com Deficiência, vamos fazer o maior complexo de pessoas com deficiência do Nordeste. Inclusive, lá nós iremos construir a FUNAD, para ficar mais claro, do governo, que é administrado pelo governo do estado. Iremos fazer também nosso chamado C4 ali nos bancários, ajudando as pessoas com deficiência, mas ali fazendo a mobilidade, interligando com a parceria com o governo do estado, que está fazendo o viaduto que interliga tanto Altiplano, que é o gargalo que a cidade tem, com a questão do hospital universitário. Outro gargalo também que acontece, que é ali interligando Mangabeira e Valentina. A prefeitura chegou a fazer uma licitação para fazer uma interligação, um aterro, eu não sou engenheiro da área, mas fica mais claro, para fazer fazer uma ponte que precisava ser feito ali, por uma discussão com os técnicos, inclusive com uma sugestão até do próprio governador João Azevedo na reunião, disse que vocês não fazem um elevado, que vocês evitam de tirar algumas casas que tem ali e tal, a passagem, então refez o projeto, estamos licitando também para que possa ser feito. Dentro da educação, essa é a maior revolução que a gente está tendo na educação na cidade de João Pessoa. Pra você ter uma ideia, 45 escolas estão sendo reformadas, dentre elas, só corrigindo, que já ampliou, 54 escolas sendo reformadas, 12 já foram entregues pelo município, além de que estamos justamente vendo locais, terrenos, desapropriando terrenos, enfrentando a burocracia que não é fácil, para a construção de 23 novas creches e 12 novas escolas que estão sendo construídas na cidade de João Pessoa, ampliando cada vez mais a rede de ensino do município.
Mas não só a sua obra de infraestrutura. O prefeito Cícero deu o maior aumento da história para os professores. Então você está valorizando o professor que está dentro da sala de aula. Além disso, levando a tecnologia para dentro da sala de aula. Porque sabe o que, é que os adversários diziam? Esses que estão criticando agora o prefeito Cícero, quando ele prometeu que ia levar o tablet para dentro da escola, para a sala de aula, para que as crianças de baixa renda possam ter oportunidade do que os ricos têm nas escolas privadas. Eu sou amigo de um dono de escola e ele dizia: Diego, não adianta eu dizer que eu vou botar tablet dentro da sala de aula, porque os meus alunos eles já têm tablet em casa, já têm condições, já têm acesso à tecnologia. E aí, dentro do prefeito Cícero, prometeu na campanha que ia levar os tablets para dentro da sala de aula. Sabe o que os adversários diziam? Isso é promessa eleitoreira. Não tem dinheiro para fazer, não tem condições de fazer. Hoje é uma realidade na cidade de João Pessoa, não só os tablets para os alunos, como comprando Chromebooks, que é o computador do Google, a maior tecnologia que tem. O Google é a maior biblioteca que nós temos no mundo, trazendo para que os professores possam monitorar e justamente acompanhar o ensino através dos tablets. Aí sabe o que os adversários estão dizendo? Os tablets vão servir para jogar. Eles sabem que o sistema não permite jogos, sabem que não permite pesquisas que não sejam aquelas vinculadas à educação. Então sempre vai haver crítica. É natural, você que está em casa sabe, quanto mais você se destaca, quanto mais você faz o bem, os adversários fazem críticas. Isso tem acontecido. Uns dias atrás, perguntaram a mim, porque houve uma crítica do deputado Rui Carneiro de que João Pessoa caiu no ranking que foi feito entre as capitais de 6º para 7º lugar em questão de transparência. Primeiro, João Pessoa aumentou a sua pontuação. Teve uma cidade que aumentou mais e passou, mas nós aumentamos a nossa pontuação. Mas se você entrar hoje no site Ranking dos Políticos, o deputado Rui Carneiro, a posição dele, até semana passada, era 319º. 319 no ranking dos políticos, que é quem analisa os deputados e senadores, os seus gastos, as suas votações, o seu desempenho. Então, é muito fácil para chegar hoje, Peterson, um determinado parlamentar, olha, eu não recebi aquela verba indenizatória que eu tinha direito no final do ano, mas eu gastei durante o ano com muita coisa, gastei muita coisa sem necessidade. Então, é jogo de números. O que a gente precisa, então, nós não vamos perder o nosso foco. Nós iremos continuar trabalhando com João Pessoa. Essa tem sido a orientação do prefeito Cícero, essa tem sido a orientação do prefeito também, Léo Bezerra, um jovem atuante que tem contribuído muito, crescendo em todas as áreas. A maior prova disso é que nós tivemos o maior verão da história dessa cidade. Praticamente todos os leitos ocupados. A cidade estava lotada, cheia, não só pela questão dos hotéis, mas também as familiares vindo para a cidade de João Pessoa. Nós somos uma das cidades que as pessoas, ao se aposentarem, vêm para João Pessoa. Então, isso é um resultado de um trabalho em todas as áreas. Nós estamos fazendo, Pedro, o maior carnaval dessa cidade. Sabe quantos dias nós temos de carnaval? A folia de rua, né? Não só folia de rua. Folia de rua ele passa uma semana. Ele começa na quinta e termina na quarta-feira. Nós estamos falando que o carnaval de João Pessoa... Carnaval mesmo? O carnaval começou 28 dias de carnaval, nós temos. Nós começamos nos bairros a prévia do Carnaval Tradição, que é a nossa escola de samba, a escola de samba de João Pessoa. Então começou a fazer nos bairros, um mês antes, justamente a prévia, dentro para estimular cada vez mais o nosso carnaval, que é uma renda hoje, que as pessoas ao produzirem aquelas roupas, ao fazer, tem todo um estímulo que é feito. Nós temos o Folia de Rua, que começa com a participação de Margarete Menezes, trazendo para a rua Belmarx, Natanzinho, que é a nova atração, Piscirico também vindo para tocar aqui, animar, trazendo a Loki para as muriçocas do Miramar, mas permanecendo com Fuba, permanecendo com artistas que têm a tradição. Faz nesse mix, né? O mix de inovar, mas ao mesmo tempo deixando a tradição para poder sobreviver. Porque a geração, a gente vai ficando mais velho, né, Pedro? Então a gente não consegue 3, 4 dias de ritmo, 5 dias de ritmo de festa. E o jovem está ali, então o jovem não vai para aquela atração mais antiga. Então, para poder trazer o jovem para cá, mas também deixar a tradição, essa composição que é feita para a cidade de João Pessoa. E, ao mesmo tempo, mais de 120 blocos de bairros estão sendo apoiados pela Prefeitura Municipal de João Pessoa. Estimulando, chega com som, chega com orquestra, chega com outro, para que a gente tenha toda a cidade movimentada nesse grande carnaval que estamos fazendo. E esse ano,
nós somos através da Dragões da Real, homenageando a cidade de João Pessoa, trazendo aí um destaque para João Pessoa como forma de divulgação da nossa tradição, mas também do nosso carnaval. Então isso incomoda, os adversários olham, principalmente alguns que dizem assim, olha, eu tive oportunidade e não fiz. E aí começa a achar crítico quando não tem, pontualmente. A cidade de João Pessoa tem mais de 430 anos. Quem procurar defeito, vai ter. É uma cidade antiga. Agora, quem quiser ajudar, contribuir, fazer, independente de política, essa tem sido a orientação. Eu, que sou das minhas responsabilidades, fazer articulação política, eu recebo ligações de parlamentares que não votaram o prefeito Cícero e muitas vezes pela questão política vão ter para apresentar outra candidatura naquele momento. Mas nem por isso vai impedir dele mandar recursos, nem por isso vai impedir de a gente poder reconhecer os recursos que estão sendo feitos. É tanto isso, Pedro, nós somos o primeiro prefeito Cícero, é o primeiro prefeito a pagar a emenda cidadã, a emenda impositiva, onde o vereador destina os seus recursos. Isso são 20 milhões de reais que o prefeito podia ir para o capricho e dizer, não, eu não aceito a sugestão de vocês, vereadores, e eu vou gastar onde eu quero. Mas essas sugestões foram importantes para que esses recursos pudessem chegar até a PAI, até a entidades como Padre George, a entidades como Pastor Estevão, a chegar em associações de bairro. Esse recurso foi importante, pela primeira vez nós temos um único futebol que a gente conhece, cadastrado e é feminino na cidade de João Pessoa. E através dessa emenda cidadã de um vereador foi permitida a prefeitura ajudar. Mas porque ninguém faz nada sozinho. Nem o prefeito Cícero faz só, nem o prefeito Léo, nem os vereadores, nem eu, nem você. É essa composição de que quem ama essa cidade, de quem quer fazer o bem, essa capital que não é da cidade de João Pessoa, é a capital de todos os paraibanos. O maior exemplo é você que está aqui. E sempre acolhe, sempre abraça e sempre vai vir. Quantos e quantos não vieram fazer história, que vieram de Cajazeiras, que vieram do Cariri, que vieram de Souza, do Sertão, Catolé, que vieram todas as cidades da Paraíba, de Campina Grande, enfim, do Brejo, todas essas cidades, e vem a cidade e abraça e acolhe e que vem para somar. Essa é a política que a gente vai fazer, vamos continuar focado, vamos continuar trabalhando. Então, para a gente terminar esse bate-papo aqui com o Diego Tavares, tem uma polêmica que está sendo criada na cidade, a questão do aterro da Praia do Cabo Branco, colocando aí para saber como é essa história, porque Cícero Lucena anunciou o aterro da Praia do Cabo Branco. Como é essa história? Você tem essa informação? Na verdade, a gente está no projeto de estudo, é um desejo do prefeito Cícero, por vários fatores. Um deles, cidades, isso é uma tendência que outras cidades estão fazendo, Natal está fazendo, a Fortaleza está fazendo, Balneário Camboriú também fez, então se é possível se fazer lá, é possível se fazer aqui. Segundo, nós temos uma dificuldade de mobilidade, discutimos já isso aqui, e para terminar a mobilidade já é pouca dos carros passando ali pela questão da orla, ainda colocaram uma ciclovia que dificulta e gerando um risco muito maior. Quem anda pelo bairro de Manaíra hoje, principalmente nesse horário final de tarde e início da noite, é possível perceber de que as pessoas de bicicleta preferem na calçada do que na ciclovia, com medo do carro passar ali de lado por ser muito estreito. Além disso, com esse aterro se permite que a gente possa construir espaços maiores de lazer. A ideia é que a gente possa fazer espaços de maior convivência, que a gente possa ampliar, como é parecido nos outros bairros, como Cabo Branco, como Tambaú, também se possível. Agora, isso também vai ser discutido com a população, isso é um desejo do prefeito, mas ninguém vai fazer de forma intransigente. Aqueles que querem ajudar, querem contribuir, a gente possa trazer melhorias para a cidade de João Pessoa. Vamos conseguir a unanimidade disso? Não, porque não existe, cada um tem sua opinião, cada um tem sua forma de pensar, e muitas vezes a discussão é de uma minoria, ou essa minoria que faz parte da oposição, que começa a criticar tudo que a gente faz, critica. Mas o prefeito Cícero é muito focado nas suas ações, seja em todas as áreas, e essa é um bom debate, tenho certeza de trazer melhorias para a cidade de João Pessoa. Diego Tavares, muito obrigado pela sua participação. Já foram quase, já estamos chegando em 50 minutos de bate-papo aqui. Esse programa aqui especial, aqui direto da capital João Pessoa, onde a gente conversou com o Diego. Espero ter mais vezes ele para falar um pouco mais da sua história. Hoje a gente mexeu em tudo aqui, desde Edno Tavares, a gestão. Mas esqueci de falar aqui de deputado estadual, quando foi candidato, lá vai. Tem muito assunto com o Diego.
Tem a história de que ele falou também da história do autista. Quem pegou agora, é só voltar um pouquinho que você vai assistir a entrevista com o Diego e que vai estar disponível também lá no nosso aplicativo Play Diário, baixe, que vai estar disponível também essa entrevista. Então, muito obrigado. Sempre que for em Cajazeiras, saiba que você, Cajazeiras, Souza, não no Sertão, saiba que você vai ter o apoio do Diário do Sertão. Aqui na capital, a nossa marca é Portal Diário. Enfim, eu sou grato pela sua amizade. Eu, inclusive, registrei publicamente, estava mexendo no arquivo do Diário dos 15 anos e vi umas fotos de Diego e mandei para ele lá quando Edney Tavares ainda estava sendo homenageado em Cajazeiras. Eu que agradeço a você, Peterson. Para mim é um prazer muito grande sempre conversar com vocês que fazem um bom jornalismo, sempre levar boa informação e conversar para o Sertão, conversar para Cajazeiras. Para mim, por isso que eu disse já, aqui eu passava mais horas e horas conversando. Sempre que vou lá, gosto. Agora eu estou mais discreto. Agora, quando eu vou a Cajazeiras, eu evito até rádio e tal, porque eu vou visitar um amigo, vou visitar outro. Eu vou por prazer, por gostar. Temos uma parceria política importante aí, tá certo, do Progressistas. Então a gente tem uma relação lá, o prefeito PP, com o Zé Aldemir, com a doutora Paula, com outros prefeitos da região, sempre tem tido conversas, relações. Para mim é um prazer muito grande. Um grande abraço, eu que agradeço a oportunidade. Me chame mais vezes, será um prazer muito grande. Um grande abraço a todos vocês. Fique com Deus. Obrigado pela sua audiência.